Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Podem tomar assento, obrigado. Foi só para vocês se movimentarem. Eu quero render graças a Deus pela possibilidade de retornar a essa igreja, aqui reencontrar o estimado e nobre pastor Eloy dos Santos, a quem saudando, estendo a saudação a todos os demais companheiros, obreiros aqui presentes, também a sua esposa muito digna, a irmã Elizabeth, xará da minha esposa, e também saudar cada um dos casais e das famílias aqui representadas. É muito bom estar aqui com vocês. Agradecer o convite feito pelo nosso querido evangelista Roque, a confiança de poder mais uma vez estar aqui fazendo uso dessa tribuna para falar hoje à noite mais especificamente sobre família em linhas gerais, e amanhã à noite com uma fala mais focada na questão de casais e casamento. Eu conto com a graça de Jesus, conto com as vossas orações. Como o evangelista Roque falou, nós estamos ali em Pernambuco, não é tão perto, mas acredito que no ano que vem em janeiro, eu com minha esposa, nós estaremos vindo de Pernambuco para Campinas, a princípio para desenvolver um projeto na área da educação teológica de 3 meses, e é possível que isso se estenda, eu não sei por quanto tempo. Então, a partir de janeiro, nós vamos estar mais próximos. De voo foi 40 minutos. Então, era uma maravilha. Se de Pernambuco para cá fosse 40 minutos, era bom demais. Mas foi de Campinas para cá. No ano que vem, estamos aqui mais próximos do Paraná e do sul do Brasil. Meus irmãos, antes de já adentrarmos no assunto, quero apenas anunciar rapidamente que nós trouxemos alguns livros que o Senhor tem nos dado o prazer e a alegria de escrever. 4 títulos estarão disponíveis para os irmãos até domingo à noite, quando estaremos aqui também cooperando com os irmãos, hoje, amanhã e domingo. São livros na área da escatologia, um deles, A Volta de Jesus, uma análise doutrinária, teológica e histórica. É um livro que eu chamo de escatologia comparada, onde os irmãos podem ter aqui a oportunidade de estudar o tema teologia do Novo Testamento até os dias de hoje, o tema A Volta de Jesus, mais especificamente, e tendo conhecimento de como as diversas tradições cristãs acreditam no tema A Volta de Jesus. Até sobre os católicos eu falo aqui, como é que eles aguardam e como eles acreditam na volta de Jesus. Existem algumas igrejas evangélicas que para elas nós já estamos no milênio. Para algumas igrejas evangélicas. Que igrejas são essas? Então, a nossa crença na volta de Jesus, de onde vem? O último capítulo eu dedico ao tema Volta de Jesus no contexto pentecostal, em linhas gerais. Esse livro aqui é a Sã Doutrina, é um livro de teologia sistemática concisa. Eu trabalho 20 temas, aqueles mais presentes nas lições de escola dominical e no curso de discipulado da igreja. Temas bem pertinentes também ao movimento pentecostal, por isso a Sã Doutrina, uma perspectiva pentecostal clássica. Só que eu escrevo teologia sistemática a partir da realidade brasileira, quando a maior parte dos compêndios de teologia sistemática é escrita a partir da realidade americana. Claro, doutrina é doutrina em todo lugar, mas a aplicação dela depende de lugar para lugar, principalmente na eclesiologia, a doutrina da igreja. Cada país ou região tem particularidades, e aqui eu considero a realidade brasileira, é o diferencial do livro. Esse aqui, para quem é da área da música, para a glória de Deus, a obra mais completa publicada no Brasil, com o tema música, teologia da música. Você não vai encontrar nenhuma editora, nenhum escritor que trabalhou teologia da música com a amplitude que Deus nos deu a visão de trabalhar. Nós trabalhamos aqui no Brasil teologia da música no Novo Testamento, na história da igreja e no contexto pentecostal assembleano, tratando das mais aquelas questões atuais
envolve harpa cristã, envolve adoração e louvor, worship, etc., adoração tradicional, uma série de questões aqui bem interessantes e atuais sobre música. Acho que são cerca ou mais de 400 páginas dedicadas ao assunto. E o nosso último livro publicado, que eu acredito que todo obreiro e estudante da Bíblia deveria, podendo adquirir, Manuscritos do Novo Testamento, uma introdução à manuscritologia e um estudo comparativo entre as versões bíblicas Almeida Revista Corrigida e Nova Almeida Atualizada. Aqui eu apresento as diferenças entre essas versões. Essas versões, elas não se completam, elas concorrem entre si. A Nova Almeida Atualizada, talvez os irmãos, alguns não tenham essa informação, ela omite milhares de palavras que estão na corrigida, omite metade de versículos e considera algumas porções do Novo Testamento inteiras como não originais. Talvez, não sei por qual razão, essa informação não chega, mas aqui eu trago a informação. Eu trago aqui mais de 250 passagens no Novo Testamento onde as duas divergem, elas não se completam. Então, para conhecer mais sobre o assunto, por que isso existe e por que valorizar as versões mais tradicionais e antigas, os irmãos adquiram a obra, se assim puderem. Cada exemplar desse custa R$50. Os irmãos podem adquirir com cartão de crédito, débito. Antigamente falava em cheque pré-datado para a volta de Jesus, depois mas não tem mais cheque, pouco se usa. Então é débito, crédito, Pix, seu dinheiro. Amém. Então tem ali alguém que vai me ajudar na saída, os irmãos podem adquirir. O tema família está no centro da Bíblia. Claro, o tema central da Bíblia e a razão central da Bíblia é discorrer, revelar quem é Deus e a sua vontade. Mas desde o Gênesis, desde a criação, no plano de Deus estava a criação da família. E no plano do diabo, a destruição da família. Quando nós lemos no primeiro capítulo de Gênesis, em 1:28, nós lemos: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então aqui está implícita o projeto família. Antes de continuar, eu preciso também informar, conversando com o irmão Roque, a minha esposa, irmã Elizabeth, ela vai dividir o tempo comigo, porque nós estaremos tratando aqui de família com o tema Desafios da Família no século XXI. E aí nós vamos falar de desafios espirituais. Eu estarei falando sobre desafios espirituais para a família, e ela estará falando sobre desafios relacionais e emocionais, que é um campo de ação e atuação dela, que daqui a um pouco ela mesma vai deixar isso mais claro. Então, quando nós trabalhamos sobre desafios espirituais, nós estamos trabalhando a partir da ótica de que a família precisa desfrutar de saúde espiritual, ser saudável espiritualmente. E quando nós falamos no campo das relações e das emoções, a mesma coisa. Assim como saúde espiritual, as famílias precisam desfrutar de saúde emocional. Está bem no espírito, está bem na alma. Inclusive é tema da lição desse trimestre, tricotomia: espírito, alma e corpo. Corpo bem, alma bem, espírito bem. E hoje o nosso foco será a questão espiritual e a questão emocional. E a questão emocional está diretamente associada à questão relacional. Porque quando os relacionamentos não estão bem na família, isso tem implicações emocionais. Eu volto para o espiritual porque relacional fica com ela. Porque é importante trabalhar o espiritual com o emocional em termos de desafios. A família é um lugar onde se pode experimentar as mais maravilhosas experiências da vida. Podem ser experimentadas em família, as melhores lembranças. Mas também a família pode ser um lugar onde as piores experiências, as mais traumáticas, podem ser vivenciadas e marcar vidas para o resto da vida, marcar pessoas na alma para o resto da vida.
Então a família é esse lugar que pode ser uma maravilha e que pode ser uma tragédia. E tudo isso está relacionado com o texto que vosso pastor leu, já no versículo 1. Bem-aventurado, abençoado seja o homem que teme o Senhor e que segue, e que observa os seus mandamentos. A saúde espiritual e relacional e, consequentemente, emocional da família está no alinhamento da família com a palavra de Deus. Porque através da sua palavra, como já falamos, Deus revela a sua vontade e revela a sua vontade para a vida em família e para um ou cada um dos seus membros. Mas nós tínhamos iniciado a nossa fala afirmando que enquanto no projeto de Deus está a construção, a criação, a edificação da família, no projeto de Satanás está a destruição da família, está a causar males e transtornos no contexto da família. Enquanto em 1:28 Deus cria, a partir do verso 26, o Gênesis narra a criação do homem, e no verso 28 lemos que Deus os abençoou e lhes disse: frutificar e multiplicar e encher a terra. Já implícito aqui, como também já afirmamos, a família. No capítulo 3, verso 1, Satanás entra em cena, abordando a mulher, tentando-a, e o resultado dessa intervenção satânica, diabólica no Éden, nós sabemos. O mundo hoje, até hoje, corre daquela intervenção diabólica que desestruturou a família já no Éden. Eu falava aqui da família como um espaço de experiências maravilhosas e também de experiências profundamente traumáticas, de calamidades. É exatamente no Éden, é exatamente no contexto da criação, ali, no contexto da criação e no contexto da família, que acontece o primeiro homicídio no mundo. O primeiro homicídio não é o assaltante que aborda e mata, ou alguém por um ar, não. O primeiro homicídio na história da humanidade aconteceu em família. Um irmão mata o outro. Caim matou Abel. A primeira grande tragédia no mundo acontece no contexto de família. E daí para frente nunca mais deixou de acontecer tragédias no contexto da família. Mas também há a possibilidade de toda maldição e tragédias se reverter em bênção. Deus deu essa possibilidade quando tratou da queda e tratou de Adão, tratou de Eva, e dentro de um plano que ele elaborou, ele hoje dá a possibilidade da família crente, da família que crê em Jesus como Senhor e Salvador, de desfrutar das bênçãos espirituais e de viver melhor, viver num contexto e num ambiente tendo a palavra como base e fundamento, viver melhor de que famílias que não conhecem a Deus, que não conhecem o Senhor. E aqui vai uma coisa interessante que deve nos levar a pensar, e tem a ver com essa realidade espiritual. Pela lógica, é muito óbvio, as famílias crentes, em termos de bem-estar espiritual, principalmente, claro, mas de bem-estar relacional e emocional, deveriam ser referenciais e ser um ambiente melhor do que famílias de não crentes. Mas você percebe que, do ponto de vista espiritual, não, mas do ponto de vista relacional, há famílias de não crentes que vivem melhor do que famílias de crentes? Ou não? Tem. Há famílias e casais não crentes que vivem melhor que algumas famílias e casais de crentes. Se os irmãos não conhecem, eu conheço. E aí entra a questão do elemento espiritual.
Porque se um casal é um casal crente e uma família é uma família crente, é claro que Satanás vai atacar mais, tentar atingir mais esse lar crente e esse casal crente, porque ele vai deixar quieto os não crentes. Ele não quer fazer nem muito barulho, nem aparecer tanto. Quanto menos ele aparece numa família não crente, melhor. Mas ele não está preocupado necessariamente em destruir prioritariamente as relações dos não crentes, porque eles já têm os não crentes espiritualmente na mão. Uma família não crente em Jesus, ela vai para o inferno. Então, para o diabo está de bom tamanho. Se eles vão viver bem, se vão viver mal, o importante é mantê-los espiritualmente afastados da revelação de Deus, da mensagem do Evangelho e da possibilidade da salvação. Mas aí, na hora que essa família se converte, Satanás diz: agora não. Agora eu preciso trabalhar, e vou trabalhar para destruí-los, ou que eles voltem a viver espiritualmente distanciados de Deus, e já vou aproveitar e tentar já cirandar na família. Eu quero destruir essa família que se converteu ao Evangelho, destruí-la espiritualmente, eu quero destruí-la relacionalmente, eu quero destruí-la emocionalmente, eu quero destruir a família. O projeto do diabo é destruir famílias crentes. A experiência da vida e da fé nos faz perceber, por essas razões óbvias, que famílias crentes são mais tentadas e alvos das investidas do diabo do que não crentes, por essas razões óbvias. É por isso que muitos lares e casais sofrem e não conseguem discernir a origem espiritual de questões que não fecham, de situações que não melhoram, porque precisam compreender o elemento espiritual. Nós podemos recorrer a todo tipo de recurso para melhorar a vida em família, mas se não tivermos consciência plena de que, do ponto de vista espiritual, a família vai bem, não adianta buscar nenhum recurso em nenhuma área terapêutica ou psicológica. É preciso tratar o espírito, a partir do espírito ou do espiritual, buscar exatamente tratar das outras áreas da vida, relacional, emocional. Então, mantendo ainda o foco aqui, tenha essa consciência. Nem sempre as coisas na família não vão tão bem em razão das diferenças pessoais que temos de temperamento, etc, etc. Não, às vezes há uma investida de fora que é espiritual, que de maneira sorrateira semeia contendas e tenta a todo custo desestruturar a família. A primeira família foi desestruturada por uma investida do diabo, e tantas outras famílias que que serviam ou que servem a Deus já foram objetos de investidas. Algumas foram destruídas e outras estão lutando para não serem destruídas. Essa é a realidade. É preciso ter esse discernimento espiritual e essa ação maligna contra a família, esse elemento espiritual, esse desafio espiritual de Gênesis a Apocalipse é muito claro e evidente. Então precisamos nessa noite sair daqui com um discernimento espiritual e de entender: opa, essas questões que a gente não consegue superar e vencer, elas podem estar precisando de um maior e melhor posicionamento, primeiro discernimento e depois um posicionamento espiritual em relação à questão. Então, sobre essas ações malignas, a Bíblia fala muito das investidas do diabo no nível pessoal, e isso se aplica tranquilamente à família. Mesmo porque uma família pode desequilibrar-se totalmente a partir de um membro que desequilibra. Da investida do diabo em um membro da família, essa investida pode desencadear um problema generalizado em toda a família, a partir de um único membro, onde ele encontra uma brecha e, através dessa brecha,
ele passa a agir. Mas vamos ver alguns alertas de Deus ou da Bíblia acerca dessa realidade. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, algumas dessas passagens os irmãos conhecem muito bem, do ponto de vista do estudo delas, a partir da realidade individual, mas aqui nós aplicamos essas passagens à questão familiar. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Agora traga isso para a questão da família. É a mesma realidade. Se ele sobe, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor da vossa casa, da vossa família, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ou a que família possa destruir. A qual, aí vem aqui a orientação divina: resistir firmes. Mas tem um detalhe: resistir firmes na fé. Não é uma resistência racional e natural, é uma resistência espiritual. Resistir na fé não se trata apenas de crer em Deus, no sentido de que Ele vai nos guardar, e vai, mas tem um sentido aqui também positivo, resistir com a fé. E onde isso vai ficar muito claro é na Epístola de Tiago, capítulo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. À medida que o diabo investe contra as nossas vidas e famílias, eu me submeto, eu me sujeito a Deus. E de que forma eu me sujeito a Deus? Buscando conhecer a sua vontade, revelada na sua palavra, e vivendo de acordo com essa palavra. Paulo, de forma muito clara, nos faz discernir que as nossas lutas travadas em todas as áreas da vida não têm uma origem natural. Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha de onde vem a resistência da família diante dos ataques do diabo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Paulo deixou claro, a nossa luta é em primeira instância espiritual, e isso no plano individual como no plano familiar. Não é contra carne e sangue, não são as questões naturais em primeiro plano, não são nem as questões ideológicas, porque hoje está muito em voga essa questão de guerra cultural. Existe a guerra cultural. Existem visões de mundo diferentes em relação ao ser humano, em relação a Deus, em relação à família. Nessa guerra ideológica cultural, por exemplo, a família é um dos principais objetos de ataque, se não o principal, porque se propõe modelos diversificados de família. Minha esposa, ela, uma vez comentando comigo, tratou num curso de pós-graduação que estava fazendo sobre o atendimento clínico psicológico
de trisais. É assim, trisais que chama? Trisal. Trisais é o plural. Trisais são vários trisal. O que é um trisal? É um casamento a 3. O casal é um casamento a 2. Então já se discute no campo da psicologia o atendimento a um trisal. E aí como fica psicólogos crentes nisso? E aí foi a questão discutida lá. E por que a ideia de trisal? Porque não apenas o modelo de família se foi desconstruído. Tem família 3, família 4, família quando se quer ter família, mas o próprio modelo de casamento também foi atingido. Isso tem a ver com a questão cultural e ideológica. O que é um casal? O que é uma família hoje? Depende de para quem você pergunta. O que é um casal hoje? Depende para quem você pergunta. Para a gente, nós sabemos o que é uma família e o que é um casal, porque o nosso referencial de família e casal é a palavra de Deus. Mas dentro de uma visão cultural, ideológica, etc., pós-moderna, desconstrucionista, casal, família, sexualidade, tem para todo gosto, tem de todas as formas e maneiras imagináveis e inimagináveis, e a gente se assusta e se assombra. Aquela sigla LGBT não vai ter fim não. Eu nem sei mais onde está hoje, já aumentou umas 2 letrinhas ou 3. E como não tem fim, no final termina com mais, né? LGBTQI e tal, aí no final o mais. Aí quando aparece outra letra, acrescenta a letra e o mais fica. Porque a qualquer momento pode surgir mais alguma coisa. Ou mais do que você pensar ser, ou imaginar. Mas atenção, inclusive guerra cultural e ideológica, e esse é o perigo, não é a origem do problema. Por trás dessa chamada guerra cultural, tem uma guerra espiritual. E sabe qual é o grande perigo da gente? É cair no engano de estarmos muito agarrados à guerra cultural e esquecermos que a guerra cultural é, antes de tudo, uma batalha espiritual. Aí a gente vai guerrear no terreno do inimigo, tentando tratar de efeitos e não das causas. E aí a gente entra na briga ideológica, na briga política, na esquerda, na direita, no centro, e aí fica a gente no meio da guerra cultural, quando por trás de tudo tem uma realidade espiritual. Não que não devemos estar atentos a essas questões culturais e ideológicas, é claro que sim, não podemos estar alienados a essas questões, mas elas não são a causa dos problemas. A causa é de origem espiritual. E aqui em Efésios 6, nos trazendo esse discernimento, diante dessa armadura completa de Deus, que nos brinda, que nos guarda e guarda as nossas famílias. Paulo cita vários elementos e eu quero destacar 2, caminhando para daqui a um pouco concluir essa questão do desafio espiritual. No versículo 18, Paulo fala de oração, orando em todo o tempo olha só, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. É a postura do crente diante da realidade da guerra espiritual. Aí vem uma pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. A gente está vivendo isso. Eu vou destacar aqui alguns termos. Atenção. Orando em todo o tempo. Claro que não significa andar de joelho. Significa sim frequentar as reuniões de oração da igreja, orar em casa e dirigindo, mas como se diz popularmente, ligado no céu, conversando com o Senhor em espírito, orando em todo o tempo. Mas olha o destaque que Paulo dá: em todo o tempo, com toda a oração. A necessidade é plena, é o tempo todo, com toda a oração. Mas calma, não é só oração, é oração e súplica.
Eu acho que todos nós aqui sabemos discernir entre uma oração e uma súplica. Você entra numa igreja, num momento de oração, se todos os irmãos estiverem orando, você percebe que todos estão orando. Mas se entre os que estão orando tiver um ou dois suplicando, você discerne, você percebe a diferença da oração para a súplica. Porque na oração a gente pede, na súplica clamamos, agonizamos diante de Deus, em virtude da grande necessidade que está envolvida do nosso pedido. A súplica é um estágio de quebrantamento para além da oração. A súplica é aquele nível de conversa com Deus onde nos humilhamos mais do que já nos humilhamos na oração. E o que Paulo fala aqui nesse contexto de batalha espiritual é que não dá para vencer, é que não dá para brindar a família se nós, diante dessa realidade espiritual que investe contra a família, não estivermos orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. É o tempo todo com toda oração e súplica. Aí volta a pergunta: é esse nível de vida de oração que levamos hoje em família? Que cada um responda. E para concluir, além da oração como elemento fundamental nessa resistência da fé, nesse sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, é nesse contexto de oração que Paulo vai falar de um outro elemento fundamental para vencermos essa guerra espiritual. Está no verso anterior, no 17. Então aí também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então esses dois elementos, outros também, mas esses dois eu quero concluir com os dois. A presença absoluta da oração na vida de cada membro da família e da família, nesses termos. E a presença absoluta da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, também na vida da família. E agora eu cito 2 ou 3 versículos e encerro, para que a irmã Elizabeth possa falar sobre o desafio relacional e emocional, dizendo o seguinte para os irmãos: é com esse nível de oração e com esse nível de relação com a palavra, e só com isso, que temos chances e grandes, à luz da palavra, de sairmos vitoriosos no plano pessoal e familiar desses desafios espirituais, dessas investidas do diabo. Onde entra a palavra de Deus como fundamental no processo? Citando agora alguns versículos. Deuteronômio capítulo 6. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha aqui, olha. De todo o coração. E de toda a tua alma. E de todas as tuas forças. Percebe que não há meio termos com Deus nessas questões? É tudo e todo, ou todas, o tempo todo. Porque isso é sério. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Foi Deus quem criou a educação de tempo integral. Foi Deus. Educação de tempo integral dessa palavra. Quando Moisés escreve, não tem uma Bíblia para cada crente em casa. Aliás, Moisés é o primeiro escritor da Bíblia. Até Moisés não tinha escritura. 2.500 anos de Adão a Moisés sem escritura. Aí Deus chama Moisés e diz: escreve. Aí a partir de Moisés tem escritura. E aí Deus disse: olha, dessa palavra vocês vão falar, vão ensinar a seus filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, na hora de deitar e quando acordar.
Isso ele disse para Israel. Eu me aproprio aqui, com todo respeito, da palavra do pastor Luiz, que citou a igreja de Israel de Deus. A pergunta é: como isso é vivido na casa da gente? Acabamos de falar da oração. Toda oração. Isso aqui. Qual o tempo e o espaço da palavra de Deus na casa da gente? No Antigo Testamento, Deus estabeleceu sacerdotes, levitas, profetas e escribas. Todos ensinavam a palavra, mas Deus não abriu mão da responsabilidade da família. Deus, na medida que levantava esses agentes educativos, eles vinham para apoiar a família, não para substituir a família. E aí tem uma aplicação para a igreja. Pastores, professoras, líderes de jovens, de crianças, de adolescentes, têm responsabilidade de educar, de ensinar sim a palavra de Deus, mas não substitui a família. A responsabilidade da família não pode ser terceirizada para a igreja, mas a igreja tem um papel fundamental, como tem os sacerdotes, os levitas, os escribas, os profetas no Antigo Testamento. Agora, atenção para como a palavra de Deus é tratada pela igreja no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, o ensino da palavra, capítulo 2, versículo 42 e versículo 46. É o que eu gostaria de chamar a atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. E 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os dias a igreja se encontrava e recebia ensino. Aí vem um outro texto mais claro ainda, Atos 5, 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias. Esse povo não tinha o que fazer, não? Tinha. E eles tinham o que fazer. E era um tempo mais difícil que o nosso, porque nenhum deles tinha uma bicicleta. Quando era melhorzinho de vida, tinha um jumentinho. Era tudo a pé. Trabalho braçal, pesca, plantio, colheita, carpintaria, pedreiros. Algum aqui ali tinha um emprego mais tranquilo, um funcionário público de Roma, como Mateus. Mas esse povo dava duro, mas todos os dias estava lá. Eu vou falar, pastor, vou falar da minha realidade lá de cima. Os crentes ficam escolhendo qual dia que eu venho para a igreja. Pronto, se eu for no culto de ensino, eu não vou no domingo. Se eu for no domingo, eu não vou no culto de ensino. Se eu for no domingo, à noite, eu não vou para a escola dominical. Se eu for para a escola dominical, eu não vou à noite. Aí as famílias estão em crise e a gente está perguntando: Jesus, qual é o problema? O problema é que, eu vou falar da minha realidade lá, não oramos mais o quanto deveríamos, nem nos sentamos mais para ouvir o quanto precisamos. E aí, o que Deus mais recomendou que se fizesse, não estamos fazendo. Essa é a origem espiritual de grandes problemas que as famílias encontram nos dias atuais. Está aí a base da coisa. E aqui na igreja, em casa, no Novo Testamento, não muda em nada em relação ao Antigo. Os pais ensinando os meninos, e na igreja, a igreja sendo ensinada todo dia. Não sairemos vitoriosos dos desafios espirituais que a família enfrenta se não vivermos em relação a essas questões como a palavra nos manda e nos orienta a viver, com toda oração, com toda a súplica, ensinando em casa e na igreja todo dia, o tempo todo,
de alguma forma, essa palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Irmã Elizabeth. Está aqui. Responsabilidade, hein, irmãos? Eu só vim para ouvir e de repente eu soube o que ia falar. A paz do Senhor para todos. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui. E quero agradecer ao pastor. Pastor, obrigada pelo carinho, pelo apoio, pela recepção. E quero dizer que a igreja é muito bonita, a igreja que Deus lhe confiou. O Senhor tem dado conta, é uma bênção. Eu estava ouvindo, o pastor falar e eu realmente tenho tido algumas oportunidades pelo fato de fazer atendimento psicológico a muitas crianças, muitos adolescentes e adultos. E engraçado que a palavra de Deus, ela é mais atual do que a gente pensa. A gente às vezes diz assim, mas a Bíblia ela é tão antiga, mas ela é tão atual. A Bíblia ela é atual, porque a Bíblia ela fala de coisas que a gente nem sabia que existiria um dia e hoje existe. Quando Deus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. É engraçado que alguém chega e diz assim, mas a ansiedade agora todo mundo é ansioso. Mas a Bíblia já dizia isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a Bíblia sabia que o coração do homem ele é ansioso. E quando Davi também dizia assim, por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Justamente, naquela época já existia depressão. Só que as pessoas não identificavam. E todo o processo do ser humano, ele vem desde que ele é criança. Aí quando a gente vai para a palavra de Deus, Deus fala o quê? Em Efésios, ele dá a receita. Paulo aqui deu a receita em Efésios, em capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, o qual foi me incumbido de falar. Vós, filhos, sede desobedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A própria palavra de Deus, ela é muito clara para nós. Tudo começa quando ele é criança. A criança é gerada no ventre da mãe. Ela está ali coladinha. Eu estava dizendo essa semana para o pessoal, estava dizendo, a gente gera o filho está ali coladinho, ouvindo o nosso coração, se alimentando do nosso sangue. E assim que nasce, já tem um quarto preparado para a separação dele. E ele já começa ali sofrendo a separação do corpo da mãe. E aí, tudo agora vai depender dos pais para que ele se torne aquele ser humano que tenha saúde mental, que cresça com saúde, porque depende dos pais que os filhos eles cresçam com saúde e cresçam com uma boa alimentação, com as vacinas, com tudo em dias. Eu acho que vocês sabem que o ECA fala sobre isso, sobre os direitos da criança e do adolescente. E todas as crianças elas têm direitos. E os pais também têm, mas o dever do pai é criar, e a mãe é criar a criança, é dar assistência à criança. Mas não é novidade para ninguém que Deus já mandava fazer isso. Deus, ele já dizia para a gente o que se deveria fazer. E quando ele fala aqui, que ele manda dar esse mandamento, vós filhos, sede desobedientes aos vossos pais no Senhor. Quando ele diz no Senhor, ele quis dizer o quê? Que a obediência do filho no Senhor
é aquilo que está dentro da palavra de Deus. Quando ele fala para a igreja, ele diz que ele instrui a igreja como se deve criar a criança. Ela vai crescer entendendo o que é de Deus, o que vem do Senhor. Hoje eu atendo várias crianças. Crianças eu não atendo mais, porque eu estou atendendo só adolescentes e adultos. E a maioria dos problemas que existem no meio dos adultos, das crianças e dos adolescentes vem lá de quando ele era pequeno. Lá quando ele era pequeno. Alguém diz assim, mas hoje está tudo diferente. Hoje está tudo diferente e é por isso que a gente tem que observar mais. Hoje as mães, elas não tomam conta dos filhos tempo integral. Como foi dito aqui, a palavra diz o quê? A palavra diz que naquela época Deus já falava com os pais para que os pais eles fizessem o quê? Falassem a palavra de Deus desde pequeno, ao deitar, ao levantar. Ele dá uma ênfase tão grande, por quê? Porque filho não é só filho, é um ministério. A gente tem que ter filhos como ministério na nossa vida. Porque as pessoas hoje têm filhos e não dão assistência mais. Hoje em dia, as assistências estão sendo terceirizadas. E aí, a gente vê muitos pais que não têm tempo para ficar com os filhos, muitos pais que não têm, e o tempo que tem, às vezes não tem tempo de qualidade. Hoje, eu conheço, eu atendo pessoas que são crentes, que foram criadas na igreja, que tiveram seus filhos e não criaram, porque precisavam trabalhar. E a criança foi criada com a babá e depois foi criada sozinha. E agora ela é uma adolescente de 17 anos e a mãe está querendo resgatar isso de volta. Querendo resgatar essa infância, não vai mais ser resgatada. E essa adolescente, ela dizia assim para mim, minha mãe sempre foi ausente e hoje ela tenta ser presente, mas ela não construiu isso, então eu não consigo mais ter essa realidade na minha vida. E isso gera desobediência, isso gera muitas coisas que a mãe vem reclamando da filha e depois a filha vem reclamando da mãe e assim a gente vai vendo como as coisas estão sendo difíceis de se construir novamente. Aqui diz assim, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, a gente vai honrar pai e mãe. Mas o meu pai... Muitas pessoas aqui, nem todas foram criadas na igreja. Muitas pessoas foram criadas, talvez, até de forma difícil. Talvez algumas pessoas aqui tenham sido criadas, talvez com rude, né? Pessoas que tenham sido assim um pouco... tenham traumas, talvez de ter sido maltratadas, não ter sido criadas conforme a Bíblia diz, não ser criada conforme existe para a saúde mental da criança. Mas hoje você conhece a palavra. E a palavra diz para você, honra teu pai e a tua mãe. É difícil? É difícil. Mas a gente também não sabe como foi que eles foram criados. Como foi a vida deles? Porque tudo é um ciclo. Muitas pessoas não recebem boa criação, têm os filhos e não sabem criar os filhos. E hoje os filhos crescem e vai levar o quê para a próxima geração? A gente vê muitas e muitas famílias sendo destruídas e muitos filhos crescendo e hoje não sabendo nem sobreviver nesse mundo.
Então, se entregam à depressão, entram em momentos difíceis, mas estamos aqui hoje entendendo o que a palavra de Deus ela ensina para nós. Honre seu pai, honre sua mãe. Honre seu pai e honre sua mãe, independente do que eles tenham sido para você no passado. Se eles foram ausentes, se você se entristeceu por alguma coisa, honre seu pai, honre sua mãe. Porque esse é um mandamento, não é meu, não é do pastor, é um mandamento do Senhor. Aqui diz que esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa, para que teus dias vá bem sobre a terra. A desobediência sempre vai gerar, desde lá do Éden, a desobediência sempre gerou conflitos. E hoje continua gerando. Aqui também fala sobre os pais. Eu nem quero me estender muito, porque é um assunto que, se a gente for falar, a gente fala demais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. A própria autoridade do Pai, aqui ele está dizendo, não provoqueis a ira a vossos filhos. Por quê? Porque hoje a gente pode observar que muitas crianças, pelo menos no consultório, muitas pessoas chegam e dizem assim, mas o meu pai quer... Eu atendo um senhor de 57 anos, que ele chegou para mim e disse assim, quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai me disse, tu nunca vai ser nada na tua vida. Disse isso para ele, e ele guardou isso até hoje. Ele chegou lá com uma crença rígida no seu coração, de que aquela palavra, porque tudo que você fala, a criança é uma esponja, ela vai absorver. Talvez para você seja uma coisa normal. Tá vendo sua irmã? Sua irmã sabe fazer e você não sabe? Comparação. Ninguém gosta de ser comparado. Quem gosta de ser comparado aqui, levanta a mão. Ninguém. Alguém diz assim, mas fulano faz. Até se alguém falar para você de alguma pessoa, comparando com você, hoje você não vai gostar. A criança, ela também não vai, ela vai se sentir mal. Mas assim, a pessoa, às vezes, eu quero incentivar. Mas não se incentiva ninguém comparando ela com outra pessoa. Se incentiva uma criança ensinando. E nem também gritando. Eu sou mãe de 2 rapazes casados, tenho 2 netos. E os meus filhos... Eu não sou uma mãe perfeita, até que quando eu terminei o meu curso, eu olhei para a professora assim, tinha feito uma aula de... Ai meu Deus, esqueci. A cabeça, depois de 50, fica complicada. Eu esqueci o nome da aula, eu sei que tratava do desenvolvimento do ser humano e do desenvolvimento dos pais com os filhos. E quando ela terminou de falar, eu olhei assim, eu disse, professora, agora eu percebi que eu não fui uma mãe perfeita. E ela olhou para mim e disse, não existe mãe perfeita. Todos erram. Mas a gente procura fazer o melhor possível. E quando meus filhos eram pequenos, eu não trabalhava fora, eu cuidava dos meus filhos. E toda noite eu deitava com eles, a gente lia a palavra, a gente orava e eles iam dormir. Eu tinha uma Bíblia que tinha uns bonequinhos, né, que tinha ali aqueles desenhos, e eu assim, falava para eles a história da Bíblia e eles iam dormir. E hoje ele disse, mãe, eu não encontrei mais aquela Bíblia para comprar, mas eu pedi pela internet, porque eu quero fazer a mesma coisa com meus filhos. E eu fiquei muito satisfeita com isso, porque foi algo que marcou a vida dele.
Fazer coisas que marcam na vida da criança positivamente, nos ensinamentos. Não na agressividade, não na punição. Ah, você não vai fazer isso. Às vezes não explica para a criança o porquê ela está acontecendo aquilo com ela. E só vou falar 1 minuto a mais. Que às vezes a gente, na nossa ausência, ou é 8 ou é 80. Ou a gente coloca de castigo ou a gente dá tudo o que ele quer. Hoje em dia. E a gente precisa observar a palavra de Deus. Não irritei vossos filhos. E às vezes as pessoas, elas criam os filhos sem observar a palavra de Deus. É muito importante a gente observar a palavra de Deus, é muito importante a gente ler a palavra de Deus, é muito importante a gente ensinar a palavra de Deus. Mas o mais importante ainda é a gente viver a palavra de Deus. Porque se eu só ensino, se eu só falo, talvez haja edificação, mas se eu não pratico, a minha própria vida ela vai desmoronar. Então é muito importante criar o filho honrar o pai, honrar a mãe, ser obediente no Senhor. Não cegamente, não fazer coisas erradas que o pai queira que faça. Porque às vezes a gente vê por aí que, claro, que na igreja não existe. Às vezes a criança faz uma coisa feia e o pai fica rindo daquela coisa que o filho fez porque ele está descobrindo uma coisa feia e acha engraçado. Mas ele precisa ensinar com carinho e dizer que aquilo é errado. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. Talvez o tempo não tenha dado para falar muito. Eu tentei resumir. E eu acho que foi isso que Deus me deu para compartilhar com vocês essa noite. Não quis ser muito técnica, mas eu vou dizer uma coisa para vocês muito importante. Cuidado com a mente dos filhos de vocês. Cuidem da mente deles. Cuidem, porque é uma fase que não volta mais. E o que se constrói ali vai ficar. E vai ficar até ele ser adulto. Então, se for, procure literaturas que ajudem. Procurem também algo assim que seja compatível com a palavra de Deus dentro da psicologia. Porque, como eu estava dizendo, eu disse para a professora, eu não vou atender trisal. Ela falou, mas você tem que conhecer as várias formas de amor. Eu disse, eu conheço a maior de todas. Então, a gente não é obrigado a fazer o que a gente não tem, não quer fazer e não acha apropriado. Não é? Só essa aspas que eu quero deixar para a igreja. E quero dizer que Deus abençoe cada um de vocês. Continue orando por mim. Não é? Tenho 2 netos e estão pequenininhos e a gente faz tudo para ajudar também, mas a gente já fica, a gente não está tão presente como os pais, e a gente não é os pais. Eu só vou lá, tal, mas os filhos é para ser cuidado pelos pais, não é? E não pelos avós. Os avós são só para dar um apoio, não é? Para amar, e os pais eles são incumbidos de cuidar dos filhos. Certo? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.